Assim dá certo. Mais um episódio da nossa jornada diária de vídeos curtinhos que traz assunto que vocês pedem. Eu vou colocar uma caixinha lá no Instagram, lá nos stories, e vocês podem colocar então sugestão de temas que vocês gostariam que fosse abordado de uma maneira sucinta e bem objetiva. Esse é o nosso propósito aqui, tá bom? Muito bem. Nosso assunto de hoje, a importância da rotina para a criança. Uma vez eu atendi um casal e a queixa da escola era a seguinte, que a criança só chegava atrasada, faltava muito, e ela estava no período de 6, 7 anos, e era importante todo o conteúdo que ela participasse bem das aulas, etc. Bom, enquanto psicopedagoga, chamei os pais para conversar e aí o pai relatou o seguinte, que na casa dele não tinha rotina, porque ele não era adepto disso e não gostava disso. Na casa dele poderia dormir a hora que quisesse, acordar a hora que quisesse, comer se quisesse, deixar de comer se quisesse, comer o que quisesse. Então, eu acabei conversando com ele o seguinte, sem rotina, nós jamais ficaremos. Por quê? Porque a nossa realidade aqui ela é bem marcadinha, até pela própria natureza. O sol nasce, entardece, anoitece, e nós vamos liberando alguns neurotransmissores aqui, não é? Próprio já da nossa biologia mesmo. Então, a rotina é uma realidade na nossa vida. Ou nós teremos uma rotina organizada, que vai trazer alguns benefícios que nós vamos ver agora, ou nós teremos uma rotina desorganizada, que também trará algumas consequências para a nossa vida e para a vida de quem convive conosco. Sem rotina é impossível, ninguém fica sem rotina. Ou a nossa rotina é organizada, ou ela é desorganizada. Bom, para a criança, a rotina ela é muito importante, até, eu diria assim, até os 10 anos de idade, essa repetição para se criar esse novo hábito, esse bom hábito. A rotina é a inserção de um bom hábito na vida da criança, especificamente falando. A rotina, ela vai favorecer o controle das emoções. Então, muitas vezes a gente percebe crianças que se desregulam muito rapidamente, né? Passam de um estado para outro estado muito rapidamente. Talvez seja pela insegurança de uma rotina não bem estruturada e orientada, digamos assim, né? Então, é importante que a criança saiba o que a espera durante o dia, né? Então, se eu tenho uma criança pequenininha, posso fazer uma rotininha visual? Posso. Posso ir falando para ela? Posso. Por exemplo, à noite, amanhã você vai acordar, nós vamos para a escola, depois você vai voltar da escola, a gente vai almoçar, e depois a gente vai fazer isso e aquilo, à noite nós vamos fazer aquilo, e olha, vai chegar a hora de dormir de novo. Pronto. Você já diminuiu a ansiedade da criança com relação ao dia seguinte, com relação ao que vai acontecer, né? Então, uma criança que não tem rotina, que não sabe o que espera, o que a espera, né? É uma criança, muitas vezes, que demonstra comportamentos de insegurança, de ansiedade, de instabilidade, de irritabilidade. Ela tá brincando ali. Daí você fala assim, agora nós vamos embora, vamos embora. Pra onde? Tá tão legal brincar aqui. E ela se irrita, ela fica nervosa. Agora, se você fala assim, olha, hoje à tarde nós vamos lá na casa da avó, da vovó, e a gente vai ficar lá, vai tomar o lanche lá, você vai poder brincar com os brinquedos que tem na casa da avó, e depois, quando for 5 horas, ela não tem muita noção de tempo, mas você vai falar, nós vamos voltar para casa, entende? E assim, ela sabe que ela vai chegar, vai tomar lanche, vai brincar um pouquinho, e depois vai voltar para casa.
E quando estiver chegando perto das 5 da tarde, das 17 horas, você fala assim para ela: olha, você tem 15 minutos para brincar ainda. Depois você fala: olha, agora você já tem 10 minutos, tá acabando o tempo. Quando a mamãe disser de novo, falta 5 minutos, a gente já vai guardar tudo e a gente já vai para o carro. E assim, ela vai tendo um controle emocional. Ela sabe que daqui a pouco ela vai parar com aquela atividade, porque ela vai para outra situação, né? Então, esse marcador de tempo, quando estiver perto de você terminar uma atividade, ele é importante, ele ajuda, certo? Muito bem. Então, a boa rotina, ela proporciona segurança, confiança, um controle afetivo. A boa rotina ensina bons hábitos. Você vai escovar o dente, fala para a criança aí também. Ela vê você escovando o dente, ela escova o dente junto, você deixa ela apertar a pasta de dente na escovinha dela. Fortalece essas relações, cria vínculos, traz para nós, adultos, memórias afetivas. Eu tenho boas memórias afetivas do meu tempo de infância, visto que na minha família, na minha casa, existia rotina organizada, né? Então, assim, é interessante isso. Eu me lembro de situações assim que marcaram muito a minha vida. Por exemplo, toda noite minha mãe contava historinha pra gente antes de dormir, a gente fazia oração, a gente dormia. Então, eu lembro de algumas historinhas até hoje, assim, que eram inventadas, eu acho, sabe? Mas eram muito legalzinhas e interessantes. Bom, Nívia, final de semana. E a rotina, como é que fica? Fica uma rotina um pouco diferente, vocês vão fazer atividades diferentes, assim como nas férias também, não é? Porém, é importante informar a criança. Olha, hoje é sábado, digamos que esteja no período de escola, de aula. Hoje não tem aula, hoje a gente vai fazer um programinha diferente, nós vamos passear não sei aonde por tanto tempo, depois a gente vai voltar, vai fazer isso e aquilo, entende? Então a gente vai organizando essa rotininha para a criança ter mais controle de si mesma e mais segurança. A rotina, ela é boa em todos os aspectos, até no aspecto biológico. A rotina é importante. Por quê? Porque a criança ela vai ter hora para acordar, ela vai ter hora para dormir, ela vai dormir na hora certa, ela vai ter horário para as refeições, ela vai ter fome na hora certa. E isso tudo é importante, porque nós temos esse reloginho biológico dentro da gente, não é? Então, vai criando senso de responsabilidade, ela sabe os deveres familiares que ela tem, que o outro tem, que o outro tem, devido à rotina bem organizada, né? Essa criança também, ela sabe a hora de fazer os deveres da escola, porque ela tem um horário certo, né, para fazer as tarefinhas. E então, assim, com essa rotina bem organizada, vamos diminuindo a resistência a mudanças, né? Se um dia nós tínhamos uma rotina e porventura houve a necessidade de mudar alguma coisa, essa criança emocionalmente ela já é mais estável. Ela entende que naquele dia, por aquele motivo, fizemos um pouquinho diferente. Então, a rotina bem organizada, ela traz essa ordem interior que vai se refletir aqui no exterior, né? Então, a rotina, desde bebezinho, né? Agora mesmo nós estamos com o bebezinho na família e já tá criando uma rotininha. A hora do banho, depois mama, depois dorme. Então, já vai criando essa rotininha que vai organizando esse reloginho biológico também do bebezinho, né? A rotina bem organizada, ela vai trazer benefícios a curto, médio e longo prazos, preparando essa criança para a vida adulta, desenvolvendo todas as potencialidades que essa criança tem, fazendo com que essa criança ela adquira bons hábitos, seja mais tranquila, mais segura, mais confiante, né? E ela vai crescendo então até nas suas virtudes. Uma criança forte, fortaleza, né? Uma criança temperada, né?
Então, o adulto que vai proporcionar esta inserção da rotina saudável para que todos saiam ganhando. Então, a rotina é importante? Sim, ela é muito importante. Organize-se. Nas férias também. Pode ser uma rotina um pouquinho diferenciada? Sim, e deve, né? Contemplando momentos fora de dentro, né? Fora de casa, ao ar livre, piquenique, nananã. Mas aí você vai falando para a criança o que é esperado para aquele dia, né? Para que assim ela participe da programação dessa rotina e crie aqui dentro dela confiança e segurança. Tudo bem? Muito bem. Até nosso próximo encontro.